E agora nós vamos dar início à programação das palestras magnas. Como vocês sabem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, chamada LGPD, vai entrar em vigor e isso implica na criação e implementação de uma governança digital corporativa. O tema é tão importante para o varejo que detém dados pessoais de terceiros, como, por exemplo, de clientes, e por isso nós convidamos um dos pioneiros no país em direito digital para abrir a programação das palestras magnas. O especialista Dr. Alexandre Ateniense é sócio fundador da Alexandre Ateniense Advogados, o escritório de advocacia full service em direito digital, com atuação em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Com 32 anos de experiência, é um dos precursores do direito digital no Brasil, especializando-se em Internet Law no Berkman Klein Center, na Harvard Law School. É perito judicial na área de tecnologia da informação e propriedade intelectual, além de autor de diversos livros sobre direito digital. Também é coordenador da Comissão de Direito Digital do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, membro da Comissão de Direito Digital do Instituto dos Advogados do Brasil e árbitro em questões relacionadas à propriedade intelectual e tecnologia da informação em importantes instituições. Além disso, presidiu a Comissão de Tecnologia da Informação da OAB Federal de 2002 a 2010. Então, vamos receber com uma salva de palmas o doutor Alexandre Ateniense. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a gentileza do convite para estar com vocês, sobretudo num tema que me objeto de estudo e trabalho há vários anos, notadamente agora nesses 2 últimos anos. E o objetivo é tentar contextualizar como é que a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar o setor joalheiro, o setor de varejo. Nós temos desenvolvido várias consultorias a esse respeito e já conseguimos identificar várias lacunas que certamente são comuns a todos. E, por esse motivo, a ideia é fazer com que, uma vez sabendo que essa plateia ela é formada, na sua grande maioria, por pessoas que exercem o poder decisório em suas respectivas empresas, que essas pessoas fiquem tocadas com o tema, porque, normalmente, ainda não estão suficientemente cientes dessa grande mudança cultural, corporativa que vem por aí. Eu gostaria de, inicialmente, deixar uma boa ideia para vocês aqui em relação a, se quiserem usar esse QR Code, depois eu posso até passar também essa palestra para o pessoal da organização do evento. São vários livros que a gente fez ano passado, foram 9, já sempre com a contextualização da LGPD para diversos ramos de atividade. Nós temos aí também o setor de atacado e varejo, temos LGPD para empresas, uma leitura muito rápida, coisa de 35 páginas no máximo, justamente para que os empresários possam rapidamente alinhar com o tema, entender que processo de mudança é esse que vem por aí. Isso certamente vai ser de grande valia para poder tirar de uma situação que a gente já percebe há vários anos, que as pessoas não sabem como começar. E daí esse é um guia prático para que esse início, essa alavancagem possa acontecer sem maiores problemas. Bom, falar de problemas relacionados à proteção de dados pessoais já virou algo muito recorrente. Se a gente for pensar, fiquem atentos a essas informações, coloque essas informações no radar, do tipo, veja se uma empresa foi noticiado que vazou dados, que teve acesso não autorizado, que houve desvio de finalidade de tratamento de dados pessoais. Isso está virando igual coluna de obituário em jornais, porque, dada a frequência que isso vem acontecendo. Neste infográfico, a gente tem a representação daqueles maiores vazamentos que aconteceram mundialmente.
Isso vem acontecendo de ano a ano, né? Então, no ano de 2019, por exemplo, o que chamou mais atenção foi o vazamento do Facebook, que envolvido aquele problema da Cambridge Analytica, que vou entrar daqui a pouco sobre esse assunto, e logo depois veio os hotéis Marriott. E no Brasil nós não ficamos atrás. Engana-se as pessoas que pensam o seguinte: bom, já ouvi dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor apenas em agosto de 2020. Então, tranquilo, vamos esperar a lei chegar, porque só depois disso que, efetivamente, os riscos é que irão acontecer. Certo? Errado. Muito antes da gente pensar em Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que entender que já existiam legislações no Brasil que também protegem a privacidade. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados apenas ampliou os direitos dos titulares em relação aos seus dados pessoais. Então, nós temos no mercado de varejo, caso recente da Netshoes, que vazou dados de 2 milhões de clientes, e, em decorrência disso, foi autuada pelo Ministério Público, e, no final, no termo de ajuste de conduta, teve que pagar uma multa de R$500 mil, fora o plano de contingenciamento para avisar 2 milhões de pessoas sobre quais dados haviam sido vazados, quais são os riscos que cada um corria e qual era o plano de contingenciamento que seria aplicado. Isso também tem um custo muito alto. Empresas como um banco totalmente digital, o Banco Inter, vazou dado de 20 mil contas, também Ministério Público, R$1,5 milhão de multa. As multas normalmente começam em 7 dígitos. E a maior rede de farmácias do estado de Minas Gerais também recentemente teve um problema sério. Já dessa vez o órgão controlador foi o PROCON, uma multa de R$8 milhões, numa situação muito comum a todos nós aqui. Quem é que já foi numa farmácia e, de repente, na boca do caixa, o atendente fala: seu CPF, por favor? E aí você, constrangido, acaba passando, mas não tem o hábito de perguntar qual é a finalidade que você vai tratar esses dados. Eles mesmos não sabem revelar. E, por causa dessa falha operacional, muito antes mesmo, volto a dizer, da Lei de Proteção de Dados entrar em vigor, pelo fato de termos já proteção no Código do Consumidor, essa situação gerou essa medida judicial com a imposição dessa multa significativa. Nesse cenário que nós estamos atualmente, recentemente a Serasa Experience, em agosto do ano passado, fez uma pesquisa com 500 empresas e chegou num número significante que 85% das empresas brasileiras ainda não estavam prontas para a LGPD. Por experiência nossa própria, posso dizer que, em dezembro, nós tivemos o início de consultorias quase igual ao que foi do período de agosto de 2018 até novembro. Ou seja, a situação está começando a esquentar, mas o brasileiro não tem no seu DNA ainda essa cultura preventiva, né? E tem muitos ainda que ficam apostando que a lei vai ser prorrogada, a sua vigência, que a lei não vai pegar. Entretanto, esquecem que esse tipo de raciocínio é jogar poeira para debaixo do tapete, pois, afinal de contas, essa é uma mudança irreversível e os riscos já estão acontecendo, conforme eu estou demonstrando. Talvez vocês se lembrem, recentemente, no ano passado, uma febre que virou aquele aplicativo FaceApp. O FaceApp era aquele que você tirava uma foto, de uma hora para outra aparecia a sua imagem envelhecida, né? E ninguém sabe de onde surgiu, ninguém teve a curiosidade de ler os termos de serviço. Eu tive que fazer o estudo desse assunto para a Rede Globo, em decorrência de uma reportagem que eles fizeram, e fiquei assustado com a falta de zelo e transparência na qual esses titulares de aplicativo revelavam, porque não tinha forma de retirar sua foto, você não sabia com quem que você estava transacionando, e, consequentemente, seus direitos estavam reduzidos a zero. Pois bem, vejam que interessante. Mesmo que o desenvolvedor, segundo consta, esteja na Rússia, ou seja, num lugar muito difícil de se conseguir qualquer medida eficaz para poder fazer a correção, as lojas virtuais, as principais delas, Apple Store e a Google Play, aqui no Brasil foram multadas em 9 milhões para a Google
e quase 10, 9.964.000, e a Apple 7.744.000, simplesmente porque estavam hospedando esse aplicativo malicioso com os dados pessoais, ou seja, estavam dando suporte para a prática de atos ilícitos que afetavam a privacidade dos brasileiros. Só por ter dado esse suporte, eles tiveram que arcar com essa multa considerável. Pois bem, chegando agora, recente, final do ano passado, algo em torno de novembro e dezembro, nós tivemos a multa recorde em relação ao uso não autorizado de dados pessoais. Nesse caso, envolveu o Facebook. E certamente vocês devem ter ficado atentos na imprensa daquela situação que foi revelada, em que o Facebook repassou dados pessoais em grande quantidade para a empresa Cambridge Analytica, que, a partir dali, fez um estudo de manipulação política que influenciou diretamente o resultado do Brexit e a campanha de Donald Trump. A multa, em termos de acordo, foi fechada com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, e olha que nos Estados Unidos, a lei sobre proteção de dados pessoais, a primeira delas, no estado da Califórnia, entrou em vigor apenas em 1º de janeiro deste ano. Então, engana-se quem sempre pensa, mas se não tem lei nos Estados Unidos a respeito disso. Ora, nós estamos tratando de dados pessoais, e se esses dados pessoais se tornaram vulneráveis, se houve desvio de finalidades, não teve transparência para o titular de dados sobre a forma como esses dados seriam utilizados, esse órgão estatal interviu e conseguiu simplesmente fazer um acordo com o Facebook de 5 bilhões de dólares. Pois bem, é importante que vocês saibam que tudo que acontece em relação à proteção de dados pessoais há um efeito cadeia, ou seja, é uma rede de stakeholders, né, que, se por acaso acontece um problema mesmo no exterior, há reflexos diretos aqui no nosso país. E o reflexo direto, nesse caso, foi o efeito cascata de que, logo agora, na primeira semana de janeiro desse ano, em razão do mesmo fato que ocorreu lá fora, o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, multou o Facebook em módicos 6,6 milhões de dólares, se comparado, obviamente, com a multa norte-americana. Para que vocês possam entender um pouco mais do alcance do risco que hoje pode representar para os destinos de um país, ou para qualquer empresa varejista, o tratamento indevido de dados, ou uma falha operacional que possa resultar em danos, eu gostaria muito de sugerir para vocês que vocês assistissem 3 filmes. Todos eles vocês vão encontrar no Netflix. O primeiro deles, posso dizer que os 2 primeiros que eu vou indicar foram grandes impulsionadores para que a Lei Geral de Proteção de Dados fosse aprovada no país, em agosto de 2018. O primeiro deles é Snowden, a história de Edward Snowden, que trabalhava na maior empresa de segurança da informação do mundo, a NSA, e, de uma hora para outra, se revoltou quanto à forma como os dados pessoais eram tratados, com os desvios de finalidade, e, consequentemente, resolveu vazar toda essa história para o jornal The Guardian, através do jornalista Glenn Greenwald, num hotel em Hong Kong, e, a partir daí, essa notícia foi para o mundo. Snowden sai sorrateiramente de Hong Kong, consegue embarcar para Moscou, aonde está até hoje, e ainda presta palestras, como eu mesmo assisti uma ano passado aqui, remotamente por videoconferência, e adotou agora esse novo estilo de vida. O segundo filme é fantástico também, chamado The Great Hack, né? Ou seja, esse conta a história justamente da Cambridge Analytica. É um documentário interessantíssimo, no qual uma personagem é funcionária da Cambridge Analytica, e, na medida que os fatos vão acontecendo, que os escândalos envolvendo o Congresso norte-americano apertando a Cambridge Analytica, a empresa fechando sua matriz em Londres, tudo isso é gravado e ela vai revelando todos os bastidores em relação a isso, que culminou, obviamente, e dando nome de todas as pessoas que estavam envolvidas, que estavam dando o suporte financeiro para que tudo aquilo acontecesse. E o último, Laundromat, a lavanderia com Meryl Streep, fantástico, a história de um
no escritório no Panamá, no qual, ano passado, eu até procurei referência quando eu estive passando por lá, mas o escritório tinha fechado as portas. Foi o escritório Mossack Fonseca, criado na década de 30, atuava muito em empresa offshore. De uma hora para outra, teve um vazamento de 11,5 milhões de arquivos, de documentos pessoais. Isso fez com que fossem revelados dados sigilosos de aproximadamente 25 chefes de Estado e uma repercussão gigantesca em todas as partes do mundo. Efeito cascata no Brasil. Cerca de 400 brasileiros tiveram seus nomes vazados na imprensa, o que resultou em investigações do COAF para saber quais eram a natureza dessas transações realizadas por meio daquele escritório. Então, o que eu gostaria de destacar bastante para vocês, isso aqui não é nem em relação só a dados pessoais, mas da maneira como vocês hoje têm que se preocupar em gerir a empresa. Existem 4 motivos principais em relação à proteção de dados, reputação digital, por exemplo. O primeiro deles é a lei. Antes a gente não tinha marcos regulatórios, agora nós temos. Segundo, a ética. Terceiro, o Google. Por que o Google? Porque se você não toma cuidado com a primeira página da ferramenta de busca do Google, para que só venha referências neutras ou positivas a respeito da sua empresa, você está deixando de ocupar esse espaço que é seu. É o espaço mais caro de marketing hoje na internet do mundo. Você manter referências positivas ou neutras acerca dos seus negócios, das suas empresas. Consequentemente, se qualquer pessoa que vá verificar referências, digamos, uma negativa, uma fake news, por exemplo, no site Reclame Aqui ou qualquer outro, mesmo aquelas estrelinhas que fazem ranqueamento, se ali tiver discurso de ódio, ofensas, fake news, isso tem que ser tratado imediatamente, porque o efeito é muito negativo. E, por último, o tribunal da internet. Eu costumo dizer, já que lido com muitas crises de reputação, das mais diversas áreas, de clube de futebol à igreja neopentecostal, que, muitas vezes, quando o problema acontece, a gente não tem que estar preocupado, no primeiro momento, só com a questão relacionada com um resultado positivo ou negativo que vier dos tribunais. Muito antes da decisão dos tribunais, que, como a gente sabe, é muito lenta, nós temos que preocupar com o tribunal da internet. O tribunal da internet é justamente o público da internet que vai te julgar a respeito de algum fato negativo que tenha acontecido. Vamos pegar esse fato recente, por exemplo, que aconteceu do Moro com Glenn Greenwald, em relação aos vazamentos de dados pelo Telegram. Se o tribunal da internet tivesse condenado o Moro por esse fato, certamente hoje ele não ocuparia mais o cargo de ministro da Justiça. Mas, então, o tribunal da internet, não vou dizer que o absolveu totalmente, mas também não foi impiedoso ao ponto de fazer com que isso acontecesse. E essa situação ela pode ser transportada para inúmeros fatos que acontecem diariamente e que fica a reflexão. A reação ela não é apenas jurídica, mas também de comunicação. E essa reação, quanto mais rápido for, melhor. Muitas vezes, a gente tem que atuar em 2 frentes, comunicação e jurídica. Mas o que eu aprendi ao longo de 34 anos de formado é que quanto mais rápido for a reação, menor o risco que está envolvido em relação a isso. Então, muito se fala na criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, cujos já foram nomeados 4 membros, todos amigos meus, pessoas com quem eu me relaciono semanalmente, e estamos agora, até no final desse primeiro semestre, já com esse corpo fechado, ainda faltam algumas nomeações. Então, só que as pessoas não entendem que existem outros órgãos controladores, porque no Brasil já existiam outras legislações. Então, nós estamos tendo hoje uma participação muito ativa de controle por parte do Ministério Público Estadual, sobretudo do Distrito Federal, mas com atuação em todo o território, os PROCONs estaduais, o SENACOM, e a futura Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é importante dizer que, muito antes da Lei de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor, nós já tínhamos a Constituição, o Código do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Acesso à Informação, que dá ampla guarida para poder fazer com que todos aqueles órgãos controladores possam, evidentemente, já aplicar sanções muito antes que a lei entre em vigor. E chega ao ponto de que eles já montam sites
como é o caso do Ministério Público do Distrito Federal, com um formulário para que rapidamente aconteça o preenchimento, para que essa informação seja comunicada imediatamente, para que o Ministério Público age o mais rápido possível. Eu costumo dizer que lá no Ministério Público tem um estagiário com um programa, com um robô lá, que quando sai uma palavra vazamento de dados na internet, certamente esse conteúdo já é identificado e o Ministério Público começa a agir no dia seguinte. Então, estão acontecendo paralelamente diversas investigações, ou seja, a situação já está em pleno vigor, ou seja, os riscos já estão acontecendo, mas certamente quem tem poder decisório não sabe disso. E pior, não sabem que quando acontecer algum tipo de incidente, vai doer no bolso de quem decide, e não do rapaz da TI ou do RH, que possa eventualmente também estar envolvido em relação a isso. Então, são vários eventos que já estão acontecendo, que causam um aprendizado em relação às falhas operacionais mais comuns. Hoje, nosso benchmark todo é a União Europeia, uma vez que a lei foi aprovada, entrou em vigor em 25 de maio de 2018, e, por isso, nós estamos diariamente monitorando todas as falhas operacionais em diversos setores, saúde, educacional, comércio, que podem se repetir em relação às empresas brasileiras. É uma grande curva de aprendizado nesse momento que a gente está passando na minha área. Resumindo para vocês, por que esses incidentes relacionados a dados pessoais passam a ser desastrosos para qualquer empresa? Primeiro, porque causa dano à reputação. Então, vejam, antigamente, quando vazava um dado pessoal de uma determinada empresa, esses problemas eles eram resolvidos dentro de casa. Não haveria necessidade nenhuma de dar qualquer notícia em relação a esse fato. Agora, a lei exige que, no tempo mais breve possível, a Agência Nacional de Proteção de Dados seja comunicada quantas pessoas foram envolvidas, quais foram os dados pessoais que foram objeto do vazamento, quais são os riscos jurídicos que elas estão correndo e qual é o plano de contingentamento que a empresa envolvida vai tomar em relação a este problema. Isso, obviamente, repercute na mídia, que, por sua vez, a gente sabe que dano à reputação não tem preço. Esse, para mim, é o tipo de penalidade ainda mais severo que tem em relação à multa e em relação às medidas judiciais. Medidas judiciais, o segundo item. Quando eu falo da atuação desses órgãos controladores, e aí vocês viram a expressão da multa, como nada barato, não imaginem vocês que aquele valor vai cair no bolso de cada vítima. Não, vai para o órgão controlador. E aí você pergunta, e as vítimas, como que elas vão fazer? Elas vão buscar o judiciário. E no judiciário é que elas vão buscar a compensação. E aqui eu traço uma coincidência, uma similaridade muito grande com o que aconteceu em 1990, quando entrou em vigor o Código do Consumidor. Quando entrou em vigor o Código do Consumidor, de uma hora para outra, milhares de advogados foram para o mercado e disseram, consumidor, você teve falha na sua relação de consumo? Me procure, você será compensado por isso. A situação vai se repetir, só que muito maior proporção. Vejam como. Primeiro, nós estamos falando de proteção de dados pessoais. É muito mais amplo do que só a relação de consumo. Segundo, nós temos hoje no Brasil 1.200.000 advogados. Posso dizer para os senhores, em razão de uma reunião que eu tive recente na OAB Federal em Brasília, conversando com o secretário-geral, que ele me disse o seguinte, quando foi pautado esse tema, Alexandre, hoje, se nós temos 1.200.000 advogados, nós temos 450.000 que estão ganhando para pagar as contas. Então, vocês imaginem o seguinte, quando chegar agosto, nós temos uma nuvem de tubarão aqui pronta para poder entrar no mercado e chegar para o mercado e dizer o seguinte, titular de dados pessoais, seu dado pessoal foi utilizado de forma diversa do seu consentimento? Me procure. Nós iremos te compensar em relação a isso. E a situação ainda vai além. Imaginem que vocês já devem ter, por curiosidade, consultado na internet algumas empresas, algumas startups que estão se destacando aí nesse mercado de turismo, em que você perdeu um voo, perdeu uma mala, eles já te dão até o valor antecipado de R$1.000 de compensação, para depois, então, ceder os direitos da vítima para essa empresa que ganha pela margem
do lucro que tiver. Nada me tira da cabeça que essas mesmas empresas, com essa metodologia de negócio, vão migrar para essa questão relacionada à proteção de dados pessoais, o que nos gera uma preocupação, porque, na verdade, pode existir uma indústria de pessoas que acham que, simplesmente porque o dado pessoal dela foi modificado, usado sem o seu consentimento, isso vira um bilhete premiado. Né? Então, é uma situação realmente muito perigosa. E a questão das multas, então, vejam que a lei preceitua que elas podem variar de 2% do faturamento líquido anual, ou com um limite de 50 milhões de reais por evento. Multa diária, publicização do vazamento e danos à reputação também são outras penalidades. Portanto, senhores, não existe, eu não tenho como chegar nesse púlpito aqui agora e dizer o seguinte: eu tenho uma solução, eu tenho uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Isso não existe. O que existe é uma série de medidas em diversas frentes para que essa situação possa ser tratada. Bom, analisando já o foco em relação ao setor joalheiro, ficou claro para mim, nos estudos que eu fiz antes de vir para essa palestra, que um dos maiores problemas a serem enfrentados é a questão relacionada ao marketing. Então, estratégias relacionadas ao marketing terão que ser repensadas, porque agora, trabalhar da forma como já vinha acontecendo, virou, em alguns momentos, fator de risco. Isso será explicado um pouquinho mais na frente, porque eu queria dizer para vocês que ninguém faz descarte de dados, ninguém faz uma apuração certa se o cliente consentiu de que esses dados pessoais seriam utilizados para ações de marketing. Isso não pode mais ser considerado uma tática que a gente fala de opt-out, ou seja, por presunção. O cliente agora ele tem que ter uma manifestação expressa, inequívoca e espontânea. Esse é o texto que está na lei. Ou seja, nós temos que fazer um gerenciamento desse consentimento, coisa que antes não existiam. E já existem softwares que fazem isso automaticamente. E isso está sendo usado no setor de varejo. Como eu já disse, pouca sensibilização dos membros do poder decisório. Eles ainda, no meu ponto de vista, estão enxergando o mundo de óculos cor-de-rosa, e essa situação tem que mudar, porque muitos até acham, isso aí é mais um problema da TI. Não tem nada a ver com TI, isso é um problema de governança. E quando a gente fala a palavra governança, nós estamos querendo dizer que quem governa é quem tem poder decisório, e ele não pode ficar fora desses assuntos. Né? Então, essa lei de proteção de dados, pela primeira vez, nós temos uma frase que fala o seguinte: as empresas serão obrigadas a investir em segurança da informação para proteger os dados pessoais. Isso nunca aconteceu antes. Isso significa dizer que, se ficar constatado perante um órgão controlador que a empresa não fazia a mínima em termos sistêmicos ou procedimentais quanto à segurança de dados, certamente isso não será um atenuante em relação às multas que virão. E nós temos que mudar essa cultura reativa e sim praticar mais a cultura preventiva. E aí eu consegui traçar 4 perfis do empresário, da área, em relação a esses assuntos. A minoria são os conservadores que já começaram a executar as medidas preventivas. Outro grupo sabem e bancam o risco. Afinal de contas, empresário não vive sem risco. E torcem para que a lei atrase sua vigência ou que também não tenha a eficácia no qual está preceituado em diversas obrigações e penalidades. Outros dizem que sabem, mas alegam não ter condições financeiras para bancar essa solução de adequação. Vejam, todas as empresas que tratam dados pessoais para fins econômicos são alvo da Lei de Proteção de Dados. Não há exceção no Brasil em relação a tamanho, ramo de atividade ou o que quer que seja. E o último grupo simplesmente estão desconhecendo o problema, nem imaginando dos riscos que estão por vir. Portanto, nós não estamos hoje aqui, embora o tema da palestra seja proteção de dados pessoais, falando sobre segurança cibernética ou proteção de dados. Isso aqui não é mais um assunto de tecnologia da informação. Nós estamos falando de governança digital corporativa. Então, o que eu queria tocar vocês hoje, que exercem o poder decisório, é que vocês têm que governar,
tem que tomar as rédeas e participar e trabalhar junto com os setores operacionais em relação ao assunto de proteção de dados pessoais. Governança digital corporativa, para nós, significa 4 pilares. Proteção de dados é um deles. Nós temos ainda reputação digital, que é importantíssimo, ter uma gerência contínua sobre isso. Segurança da informação, que pode vazar dados que não sejam só dados pessoais. Isso é a segurança da informação. E, por último, compliance, que são todos aqueles riscos envolvendo a lei anticorrupção no Brasil. Bom, situação típica. Ano passado eu já devo ter participado de pelo menos umas 70 reuniões com empresários de diversas áreas, e a gente sempre encontra esse perfil quando a gente entra para conversar com algum deles. Você tem, de uma extremidade, os setores operacionais, o jurídico, a TI, o RH, já sabem dos riscos envolvidos, porque sabem e conhecem como é que o operacional é totalmente fora de conformidade com a lei, e do outro, o poder decisório, que está ali no seu canto, achando que esse problema não lhe toca. E, nesse meio, vem os assuntos, né? Será que essa lei vai ser adiada? Será que essa lei vai pegar? Olha, eu tive o cuidado, antes de vir para essa palestra hoje, de conversar com os 4 membros da Agência Nacional de Proteção de Dados, porque existem 2 projetos de lei que tentam adiar a vigência da lei de 2020 para 2022. Todos me disseram o seguinte, que esses projetos de lei não devem vingar. O que poderá vir a acontecer é se ocorrer um decreto, que aí é uma canetada que se resolve de um dia para o outro, mas que não pensam que vai acontecer uma situação de prorrogar a vigência da lei. O que poderia acontecer é que as multas, apenas as multas, aquela punição administrativa, no primeiro ano poderia ser algo educativo e não coercitivo. Então, é bom que a gente constitui que proteção de dados pessoais hoje, gente, é pauta global. Como é que o Brasil, como nós estamos vendo, quer entrar na OCDE, quer fazer inúmeros tratados com a União Europeia? Vocês acham que o Brasil vai ter chance de entrar nesse grupo seleto se não tiver uma lei de proteção de dados efetiva? De forma alguma. Sobretudo porque todos os nossos vizinhos, à exceção do Paraguai e da Bolívia, todos os outros já tinham uma lei de proteção de dados muito antes do Brasil. Eles tiveram a sorte, por causa da língua, de pegar a primeira regulamentação de proteção de dados existente na Europa em 1995 e trocar Madrid por Buenos Aires, como foi o caso da Argentina e do Uruguai. E, com isso, eles já tinham essa lei há pelo menos 10 anos antes da gente. Então, esse mapa mundi mostra para vocês exatamente quais são os países, em vermelho, que já têm uma lei mais severa. O Brasil está como amarelo, que seria o 3º nível, atrás, inclusive, da Argentina, que tem mais tradição do que nós. Certamente, quando a lei brasileira entrar em vigor, nós vamos pular do amarelo para o laranja. E verde são aqueles que ainda estão sem uma legislação, não, com pouca atuação limitada. Os que não estão cobertos, na África, ali, Mongólia, são realmente que não estão nem preocupados com o assunto. Bom, pensem, quais são os setores da empresa que vão estar envolvidos com esse tema? No centro, a diretoria. A diretoria é que vai estar responsável por qualquer atitude, tem que tomar decisões rápidas, tem que fazer com que os problemas sejam rapidamente resolvidos ao entorno da diretoria. TI, comunicação e marketing, sobretudo no âmbito joalheiro, é fundamental, é um dos centros nervosos da proteção de dados pessoais, onde as mudanças serão muito mais sentidas. RH, jurídico, financeiro e compliance, se for o caso de ter. E é importante dizer para vocês que a LGPD ela é abrangente e ela é multidisciplinar. Se eu pudesse resumir num slide os pontos mais efetivos que vão mudar, seria o seguinte: há uma mudança da estratégia de negócio por causa do marketing. Há uma mudança de processos internos onde há tratamento de dados pessoais. Por exemplo, nenhuma empresa que eu conheça no ramo varejista de joias tem o hábito de descartar dados pessoais de clientes quando isso já atingiu a sua finalidade. Pois bem, isso é obrigatório? Quer dizer, então, que agora o marketing digital está realmente colocado na berlinda? Não é assim.
O marketing digital poderá continuar acontecendo, só que dentro de metodologias estratégicas diferentes para que esses dados não sejam um fator de risco. Mudanças no RH, política de relacionamento e atendimento do consumidor, assuntos tecnológicos, vai ter que mudar a postura do colaborador. Hoje, quando eu cheguei aqui, foi me pedido meu CPF. Eu perguntei, qual é a finalidade do uso desse CPF? A moça não soube me responder. Então, essa é uma situação que eu provoquei, mas é uma situação típica que nós vivemos hoje inúmeras vezes no setor varejista. E um dos pontos mais importantes que vocês têm que ficar atento é a questão da finalidade pelo qual os dados serão tratados. Se essa informação não for transparente, ela pode gerar um risco muito alto. E se eu pudesse resumir para vocês, por que eu vim aqui hoje? Qual que era o meu objetivo ao me preparar para essa palestra? Eu diria sintetizado, eu vim aqui para conversar com aqueles que exercem o poder decisório e porque eles precisam entender que a LGPD vai impactar numa mudança cultural corporativa em todos os níveis. Esse é o ponto. Reflito em cima disso. Bom, como é que está hoje a situação do mercado de comércio de joias e proteção de dados pessoais? Nós estamos hoje na era das pessoas. A gente sabe que, em termos de campanha de marketing, quanto mais irrelevantes forem as informações sobre os consumidores, quanto mais coletadas elas forem, quanto mais a gente conseguir identificar os hábitos de consumo, óbvio que será mais eficiente a nossa campanha de marketing em termos de conversão. Porém, e aqui eu dou uma pausa aqui, ó. Rafael, se você estiver aqui ainda, isso aqui eu nem sabia que a gente ia falar da mesma coisa, mas essa imagem aqui veio a calhar junto com a própria apresentação dele, que é de realidade aumentada, né? O que nós temos que pensar é que hoje o mercado quer conectar o consumidor em poder de escala. E quando isso acontece, é a junção perfeita entre dados e criatividade para tocar as pessoas. E os resultados aparecem. E é importante também destacar, essa notícia que eu trouxe, é que não é novidade para ninguém que as grandes empresas já estão usando algoritmos, né, para quê? Para poder ter mais assertividade na hora de traçar o perfil do seu consumidor. Só que esse assunto especificamente hoje exige muito mais cuidados, porque nós temos uma lei que amplia os direitos do seu titular de dados. Bom, resumidamente, num slide, são 10 pontos que hoje se convertem nos direitos do titular de dados que antes não existiam. Eu vou destacar alguns. Eles precisam saber da finalidade pelo qual os dados serão tratados, da necessidade que esses dados são coletados para a realização do negócio, né? A qualidade dos dados, os dados têm que ser bons. Se os dados são desatualizados, ou você descarta, ou a chance de isso te causar problema é muito grande. Transparência, não discriminação, segurança e, sobretudo, prestação de contas. O certo é que o consumidor, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, ele terá mais poder sobre os seus próprios dados e evitar desvios de finalidade de tratamento em decorrência dessa transparência que vai acontecer. Então, nós temos que entender que a LGPD estabelece, a partir de agora, elevados critérios sobre a coleta de dados pessoais, armazenamento, processamento e compartilhamento desses dados com terceiros. A gente sabe que a indústria, muitas vezes, obriga o varejista a passar dados pessoais. A gente sabe que os vendedores, muitas vezes, levam pendrives com um banco de dados embora de todos os clientes. Essas situações não mais passarão em branco, serão objeto de um fator de risco muito grande. Só para poder ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer em relação a essa mudança no atendimento com o consumidor, eu chamei esse site Não Me Perturbe, não sei se vocês conhecem, é um site voltado, foi criado recentemente pelo governo, é um site com uma parceria com as empresas, voltados para telemarketing, telecomunicações e bancos que operam no empréstimo consignado. Esse site é para que o titular de dados pessoais simplesmente venha denunciar que ele quer solicitar o bloqueio ou o desbloqueio ou fazer consulta sobre que dados pessoais essas empresas possuem a seu respeito.
Esse é um mecanismo que não existe até hoje, mas que a lei vai exigir que cada empresa adote para poder corrigir ou mesmo prestar contas ao titular sobre que dados ele está tratando e se ele pode, a qualquer momento, revogar esse consentimento. Bom, passando às soluções, o que a gente pode fazer imediatamente? Aliás, pulei um slide. Quantas e quantas pessoas hoje têm acesso aos dados pessoais dos clientes? Será que você sabe? É um ponto que ficará sempre na reflexão, para poder imaginar como é que o risco hoje, de fato, acontece. Qual seria a solução para a gente enfrentar todos esses problemas? Ou seja, criar, dentro de cada varejista, um projeto para sanar as lacunas em termos de governança digital corporativa. E aí eu digo para os senhores, aqueles que exercem poder decisório têm que entender o seguinte, nenhuma mudança vai acontecer se eles não tomarem a frente. É top-down. Se a diretoria não se envolver, nada vai acontecer. E o primeiro passo que a gente sugere é que seja criado um comitê interno, onde você pode nomear as pessoas, as lideranças, os principais setores daqueles que eu já mencionei, para poder, então, tocar essa agenda para frente, fazer com que essas mudanças efetivamente venham a acontecer, pois faltam algo em torno de 7 meses. E mais, começar a fazer um plano de contingência jurídico em relação aos incidentes que possam acontecer, não apenas jurídicos, mas também na área de comunicação. Esse enfrentamento jurídico, como já disse, quanto mais rápido e ordenado, menos risco isso vai acontecer. Nosso escritório, por exemplo, a gente tem situações que a gente tem que monitorar 24/7 e dar respostas, no máximo, em 48 horas em situações emergenciais e incidentes. Isso tudo porque a gente não quer deixar que um fato se transforme numa crise. E essas medidas serão replicadas agora em relação a dados pessoais. É isso que faz a diferença. Quando a gente fala em enfrentamento de problemas, é bom que vocês entendam que nós temos que trabalhar em 3 frentes. Uma delas é a parte do normativo, ou seja, revisar contratos. Será que a empresa de vocês tem uma política de segurança da informação para dizer para os colaboradores o que pode, o que não pode, ou como pode, quanto ao uso de tecnologia, da infraestrutura de tecnologia, ou mesmo os dados pessoais? Essa é uma lacuna muito comum. Todos os contratos que envolvem dados pessoais têm lacunas, e eles precisarão ser revisados. Revisões sistêmicas, por exemplo, estou falando várias vezes em termo de consentimento, que é um documento novo que foi lançado com a lei, que obriga que, se não houver base legal para poder dispensar esse consentimento, no caso de marketing, por exemplo, não há essa situação de dispensa, aí é obrigatório. Certamente vai precisar ter um software para poder fazer sistemicamente o controle desses gerenciamentos de consentimento. E quando a gente fala em estratégico, nós estamos querendo dizer em relação a mudanças de processos interno e externo, onde há o fluxo de tratamento de dados. Pois bem, as medidas objetivas para poder reduzir os riscos para o comerciante de joias, a meu ver, seriam as seguintes. Revisão contratual com prestadores de serviço, onde há o envolvimento de dados pessoais. Adotar políticas internas de segurança da informação e privacidade entre os seus colaboradores. Fazer um treinamento e uma formalização, ou seja, uma ciência formal de que as pessoas foram treinadas, tomaram ciência. E um enfrentamento rápido, jurídico, e também aprender a dar resposta pela mídia e redes sociais. As políticas de privacidade se tornaram agora uma prioridade, como a gente está vendo. Bom, meu tempo já está estourado, eu queria só dizer o seguinte. Isso aqui é um modelo de um termo de consentimento, tá? Depois vocês podem receber a palestra e vão poder identificar isso melhor, de como muda a maneira como a transparência entre o titular de dados pessoais e a empresa, para que haja um detalhamento, um compromisso formal sobre de que forma que esses dados serão tratados, a finalidade pelo qual serão tratados. Se a gente pudesse resumir as etapas que as empresas devem ter para poder executar, tudo começa com um diagnóstico, que é chamado data mapping, é um inventário de dados, onde toda a análise de quais os dados pessoais, quais os processos internos, quais são as lideranças envolvidas precisam ser entrevistadas para que a gente possa buscar essas informações essas que nunca foram objeto de preocupação, mas que agora passam a ser. Isso tudo para gerar, segundo a nossa análise, as lacunas que demonstram risco jurídico, para que a gente possa, então, sugerir as revisões futuras.
revisões de processos e, além disso, as revisões de sistemas. Finaliza com o treinamento e a formalização, e depois entender que todas essas mudanças que vieram para ficar, elas não são um objeto de prateleira. Tá? Isso agora é estratégico, isso tem que ter verificações periódicas, porque é o que a gente chama na área de tecnologia de PDCA, ou seja, são rotinas cíclicas que precisam ser revisadas. Se nesse slide nós temos todo o roadmap, onde começa pela conscientização das partes interessadas, inventário, relatórios de lacunas, plano de ação para implantar as medidas corretivas, e indicar um cargo dentro da empresa que não existia, que a lei agora obriga, que é o encarregado de proteção de dados, uma pessoa que não é vinculada à parte operacional, é um profissional de alta patente que possa se reportar diretamente para a diretoria para tomar decisões rápidas, revisões dos contratos, revisão de fluxos de transferência de dados. É importante dizer que se uma empresa tratar dados cidadão da União Europeia, também tem que estar em conformidade com a lei europeia, já que essa lei é uma lei extraterritorial, prestar contas, elaborar políticas e criar uma política, sobretudo, de fazer um contingenciamento rápido. Pois bem, chegando ao final, quero deixar essa mensagem para vocês, que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados implica numa mudança cultural, corporativa, em todos os níveis, e é irreversível. Por isso que tentei sensibilizá-los a respeito do tema, não para trazer problemas apenas, mas também mostrar soluções. E lembrá-los que o countdown para o início da vigência da lei, hoje, aponta 193 dias. Por isso é que eu deixo a pergunta no ar. Será que nós estamos prontos ou correremos riscos? Muito obrigado.